Olá, bom dia. Este é mais um programa Disse Jesus, da Igreja Batista Ebenezer, um lugar de paz. Nós estamos aqui no acampamento da Igreja Batista Ebenezer, fazendo a abertura do programa Disse Jesus. Hoje o programa temos muito a oferecer. Batismo, muitas boas notícias também aqui no seu programa Disse Jesus, um programa diferente, atraente, inteligente, atual, feito com muito amor, pensando em você, amigo telespectador. Nós vamos à nossa vinheta e a gente volta logo em seguida. Disse Jesus, tudo é possível que crer. Disse Jesus, não temas, somente crer, porque para Deus nada é impossível. Muito bem, agora eu tenho um convite muito especial para você. Olha, não esqueça, hoje é sábado. Sábado está acontecendo a partir de hoje, à noite, e amanhã, domingo, uma grande festa. Ministério de danças, artes, coreografia, tudo na Batista Ebenezer, hoje em Taguatinga. Grande festa. E com a participação também, com um grupo de teatro muito bom, lá de São Paulo. Jeová Nissi, participando também, e você não pode ficar de fora. Venha estar conosco hoje, sábado, às 19h30 e amanhã, às 18h30. Na Ebenezer, a gente se encontra. Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quantos estão alegres nesse dia? Levanta as mãos e aplauda. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho. Só Ele. Quando Jesus Cristo disse: quem comer deste pão nunca mais terá fome, e quem beber desta água nunca mais terá sede. Só Jesus transforma. Só Jesus perdoa pecador e nascer de novo. Não era esse nascimento do ventre da mãe, era o nascimento, o novo nascimento, o nascimento do Espírito. Glória a Deus. 2026, ativando os dons espirituais. Amados irmãos em Cristo Jesus, conforme a palavra de Deus nos orienta, nos ensina, o próprio Senhor Jesus Cristo diz: quem crê e for batizado será salvo. E aqui, em obediência à palavra do Senhor, um ministro do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero batizar o nosso querido irmão Neviton. Irmão Neviton, o irmão crê no Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Absolutamente.
O irmão crê que Jesus Cristo veio a este mundo, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos e vive para sempre no teu coração. Acima de qualquer coisa. Porquanto assim tu crês, e eu, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eu te batizo, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. É só vitória. A honra e a glória seja dada a Deus.
Deus abençoe o coral. Muito bom. Abra sua Bíblia no capítulo 24. Do terceiro evangelista, Lucas. Eu não sei quantos minutos a gente teria para ler o capítulo 24. São 52 versículos. Eu estava lendo essa semana alguns capítulos. Estou lendo Salmos. Eu lendo Novo Testamento e deparei com esse capítulo e lendo e observei algumas palavras que Jesus estava sempre falando e vinha falando da sua vida para chegar até a essa data que nós comemoramos sobre a sua morte e a sua ressurreição. Aqui e acolá sempre ele falava sobre esse acontecimento. Falou para os seus discípulos sobre esse acontecimento. E muitos dos seus discípulos esqueceram desse acontecimento quando aconteceu. Na verdade, eles andavam com Jesus, ouviam Jesus falar. E quando aconteceu, até a sua morte mesmo ali, eles não se lembravam mais do que Jesus havia falado, do que aconteceria depois da sua morte. Eles não esqueceram do ensinamento, esqueceram da palavra, esqueceram da pregação de Jesus. Porque normalmente na hora dos problemas, dos conflitos, principalmente na hora da morte de uma pessoa querida, as pessoas esquecem com facilidade, porque elas estão focadas naquilo que aconteceu, foi a morte, foi o problema, mas não se lembram daquilo que aquela pessoa falou, não se lembram daquelas promessas que ele falou, e as pessoas ficaram focadas só na morte, só que morreu, mas ali não era fim, não era o fim. Ali estava acontecendo, se cumprindo a palavra, se cumprindo promessas, se cumprindo literalmente aquilo que ele falava dia após dia, andando com os discípulos. Parece que nós estamos vivendo esses dias de hoje, onde está acontecendo sinais, está acontecendo no mundo inteiro prodígios de Jesus fazendo também, e as pessoas ficam mais focadas nas tragédias, as pessoas ficam mais focadas nos problemas do que nas soluções, do que nos milagres, do que nos sinais. E parece, irmãos, que eles todos esqueceram do que Jesus tinha falado. Esqueceram até um tempo. Jesus dá dia, dá tempo, mostra, revela, esclarece, assim como ele tem feito nos nossos dias de hoje. Jesus tem esclarecido, mostrado sinais. Jesus tem falado conosco através da sua palavra, essa Bíblia que é tão clara, mas a gente parece que não percebe o que ele falou. Nós estamos dando muito mais razão para os nossos problemas. Nós estamos dando muito mais atenção para o dia a dia que nós vivemos nesse mundo de coisas efêmeras, passageiras, transitórias, do que aquilo que é real. O mundo espiritual, ele é real. Muitos de nós pensamos que esse mundo físico aqui que é o real. Não, esse aqui é passageiro, isso desfaz, isso acaba, isso passa. Jesus garantiu que tudo passa, e nós damos valor para as coisas passageiras.
Nós damos valor para os nossos problemas. Nós estamos dando valor para o dia de amanhã. O que eu vou ter, o que eu vou comprar, o que eu vou possuir, o que eu vou adquirir, o que eu vou negociar. E Jesus ensinava sempre o discípulo: olha, pensem diferente, vejam diferente. Irmãos, e nós não podemos ficar fora desse assunto, irmão. A pregação dos apóstolos era sempre falando de Jesus. A pregação dos apóstolos era sempre falando da ressurreição de Jesus. O Jesus ressurreto, o Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Eles estavam sempre pregando isso, e multidões de pessoas se convertiam. Nós precisamos falar mais de Cristo, mais da volta de Cristo, mais do amor de Cristo, mais do perdão dele. Nós precisamos falar de Jesus. Hoje eu creio que muitos pararam de falar de Jesus, da ressurreição, dos milagres, dos sinais dele. E ele estava dizendo: eu não vou dar mais sinal. Você já tem na Bíblia sinais aí para vocês propagarem muito, falarem desses sinais. E tem pessoas ainda querendo ver coisas para acreditar em Deus. Eu quero ver se Deus faz isso na minha vida. Eu quero ver se Deus vai fazer esse milagre. Irmãos, Deus já fez tudo. Todos os milagres Ele já fez. Só o milagre dele fazer de nós sermos salvos. Um milagre desse ninguém faz. Vocês se lembram das alianças desde o Velho Testamento? Quantas alianças tivemos? 7, 8 alianças. Noé, Abraão, Davi. Mas vamos ficar nessa última. Essa última aliança que foi feita no sangue do próprio Cordeiro de Deus, no sangue de Jesus. Essa é a aliança que foi feita para nunca mais se fazer. Esse sacrifício nunca mais haverá. Então hoje não adianta você pagar promessa, fazer sacrifício de tolo, subir de joelhos, carregando cruz de madeira e não sei o que, levando chicotadas, porque ninguém mais vai fazer. Jesus já fez. O único sacrifício foi feito. Os outros sacrifícios sempre se repetia: perdoar pecado, sempre que matava-se algum tipo de ave, animal, para derramar o sangue. E isso se repetia por várias vezes. Mas você não vê o sacrifício de Jesus se repetir várias vezes. Foi uma única vez. Ele mesmo foi o sacrifício. E foi, diz a Bíblia, o maior sacrifício. Nenhum outro sacrifício tem o valor do sacrifício de Cristo, porque o dele foi a própria vida. Ele derramou seu próprio sangue. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é? A Bíblia diz: eis o Cordeiro. João Batista, quando estava falando, não disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele falou isso: eis o Cordeiro de Deus. Que ele não falou: eis o coelho que tira o pecado do mundo. Coelho não tira pecado. Chocolate não tira pecado. Bombom não tira pecado. E muitas das vezes nós estamos esquecendo de ensinar isso para os nossos filhos, dentro da própria casa. Porque no momento de um chocolate você nem lembra de explicar o que é realmente o significado da Páscoa. E nós terminamos esquecendo das palavras de Jesus, conforme ele diz: vocês esqueceram. Vocês esqueceram das Escrituras, vocês esqueceram dos profetas que falavam, vocês esqueceram dos salmos, vocês esqueceram dos livros, dos reis, das crônicas, dos profetas. Joel. Jesus está falando isso para eles e dizendo para nós hoje: não esqueçam dos livros. E Jesus Cristo estava lembrando a eles: olha, quando você viu aqueles 2 homens no caminho de Emaús, caminhando ali, voltando para casa triste, rapaz, tudo que ele falou que estaria conosco todos os dias, e agora nós gostávamos tanto dele, as suas mensagens, os seus ensinos, como era bom andar com Jesus. Certamente outros até diziam: ele chegou a multiplicar pães, peixe, eu gostava de andar com ele por causa do pão, do peixe. Era tão bom comer com Jesus.
E na hora da sua morte, na hora do sacrifício, esqueceram de tudo. Mas graças a Deus, sempre tem aqueles que se lembram. Tem aqueles que se lembram. Aquelas mulheres, mulheres de Deus, né? Mulheres de Deus, elas foram lá para testificar. Chegando lá tinha quem? 2 homens, 2 anjos, 2 repórteres, só para transmitir a notícia. Quando elas chegaram lá, não viram. Que tristeza. Até o corpo não está aqui para a gente. Deve ser muito triste. Alguém da família sepultar um ente querido, chegar lá no túmulo, olha, a primeira coisa que eu fazia, o que era? Denunciar. Delegacia para saber por que aconteceu. Roubaram o corpo. Roubaram o corpo. Aquelas mulheres ouviram 2 anjos falar: por que buscais entre os mortos o que vive? Aqueles homens, aqueles anjos estavam como que dizendo assim, pregando para elas também, dando uma lição bem tranquila, suave, para não magoá-las. Mas na verdade ele estava dizendo assim: por que buscais aquele que vive entre mortos? É como se tivesse assim: vocês esqueceram também. Vocês vieram aqui, ele falou para vocês que ele ia ressuscitar, e vocês vieram aqui, vocês não creram nele. E elas saíram dali consoladas pelo Espírito de Deus, e saíram numa alegria tamanha, correndo certamente para propagar essa notícia para os demais. E assim foi propagado esse grande acontecimento, o maior evento sobre a face da terra. Foi o evento da ressurreição de Jesus, e nunca mais haverá um outro, a não ser a igreja do Senhor Jesus Cristo, que também vai ressuscitar. A igreja será arrebatada num piscar de olhos. Que maravilha! Nós estamos celebrando a Páscoa. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Oh, aleluia! Hoje a nossa alma está limpa, lavada, purificada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Somos salvos. Levante a mão: eu sou salvo. A minha família é salva. A minha família foi salva. E tem promessa para salvar. A promessa continua de pé. Continua de pé. Se ainda não está o teu marido, o teu esposo lá, aquela moça, aquele rapaz, aquele avô, aquela avó, vai ser salvo em nome de Jesus. A promessa continua de pé para você. Jesus é maravilhoso, irmão. Não temos dinheiro para pagar Jesus. Não temos como pagar. Agora nós vamos celebrar a ceia, lembrando também do sacrifício. Ele nunca quer que a gente esqueça do sacrifício, da aliança. Quando ele diz: este é o sangue de quê? Da nova aliança. Testamento. Fique de pé, igreja. Muito bem, o programa Disse Jesus vai ficando por aqui. Espero que o programa de hoje tenha sido um canal de bênção para você e toda a sua família. Olha, não esqueça que hoje é sábado, nós temos reuniões da juventude na Batista Ebenezer em todas as igrejas. E domingo, nossa escola bíblica dominical, sempre às 9 da manhã. À noite, mais um culto também, às 18h30, na Igreja Batista Ebenezer, neste endereço que está aparecendo, às 18h30 em Taguatinga. Vou estar lá, quero estar com você ali na Batista Ebenezer, sempre um lugar de encontro. Na Ebenezer, a gente se encontra. A gente se encontra com pessoas, a gente se encontra com a palavra de Deus. Na Ebenezer, a gente se encontra com o próprio Deus. Ebenezer, um lugar de paz. Lembrando ainda que este ano o nosso tema fala sobre dons espirituais, ativando os dons espirituais. Ative e você verá o quanto Deus vai te fortalecer, te abençoar, e você sempre vai ser, em nome de Jesus, um instrumento vivo nas mãos de um Deus vivo e poderoso. Ebenezer sempre ajudando as pessoas a crescerem na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua audiência, em nome de Jesus. Na Ebenezer a gente se encontra.
Ative dons espirituais. Disse Jesus.